Olá, pessoal, boa noite. São 20 horas e 50 minutos do dia 25 de novembro de 2021. Eu estou, aguardando vocês. Quando vocês forem pedindo acesso, nós vamos, com certeza, liberando esse acesso. A Karina me informou que vocês estão tendo uma aula de recuperação, acho que de informática 3. Mas, de toda forma, já está até passando no nosso horário, então eu vou começar o conteúdo e vou subir o vídeo logo mais e colocar ali no Ava. Tá? Nós estamos já na parte final em termos de conteúdo e nessas 2 semanas, para fechar o conteúdo, nós vamos estudar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Fechando, então, o nosso conteúdo de direito ambiental. A ideia desse sistema, que foi criado através de uma lei, no ano de 2000, criar em cada bioma, e olhando em cada bioma os mais variados ecossistemas, identificar aqueles ecossistemas que têm uma certa particularidade e você delimitar essa área para fins de conservação ou de preservação e também para que se desenvolvam pesquisas para entender como que se dão as relações entre o meio biótico e o abiótico em cada um desses microecossistemas dentro dos biomas. Tá? A partir do momento que nós conhecemos essas relações, fica mais fácil para se conseguir preservar essas relações, esses atributos ambientais. Então, esse é o espírito dessa lei, e nós vamos estudar, então, esse sistema. Ao todo, são 12 tipos de unidades, né? 5 delas, elas mais conservacionista, né? Destinado mais à pesquisa e praticamente com muito pouca presença humana, né? As que permitem uma certa presença humana é muito mais para estudo, contemplação, né? E pesquisas, lógico. Aí o sistema de manejo, cada unidade vai ter o seu sistema de manejo, vai definir como que essas pesquisas, essas visitações se darão, tá? E outras unidades, elas permitem a manutenção da presença humana e, inclusive, exploração econômica delas, também obedecendo um plano de manejo, tá? Uma outra coisa interessante, né, detalhe interessante que nós vamos ver, que dessas 12 unidades, tipos de unidades de conservação criadas em lei, apenas 2 dispensam a necessidade de se ter no lado externo, na sua vizinhança, né, no seu entorno, normalmente, tecnicamente, a gente fala a área lindeira, né, uma zona de amortecimento. A ideia da zona de amortecimento é minimizar ao máximo o impacto externo dentro da unidade de conservação. Tá? Quais são as únicas 2 unidades de conservação que não exigem a zona de amortecimento? É a APA e a RPPN. Tá? Depois nós vamos ver em detalhes o que é cada uma delas. Então, apenas essas 2, a APA e a RPPN, dispensam a necessidade de se ter uma zona de amortecimento. Todas as demais, as outras 10, vai exigir. Tá? E aí os estudos é que vão definir qual é a faixa dessa zona de amortecimento e o que pode e não pode ser desenvolvido pelos proprietários, porque a zona de amortecimento você não desapropria a área, você vai
dizer o que o proprietário pode ou não pode fazer dentro da zona de amortecimento, tá? Então, feita essa introdução, nós vamos, então, ir para os nossos slides. Eu deixei também, junto com a nossa videoaula lá no AVA, eu deixei um link de um videozinho bem didático, de uns 10 minutos, fazendo, então, um retrospecto de todo o sistema de unidades de conservação. Ok? Então, vamos lá. Vamos aos nossos slides. Isso aqui eu estava dando uma olhada aqui nos números da Covid no mundo. Estava fazendo uma parte, me chamou muita atenção que na Europa está tendo... Ops, volta. Na Europa... O que aconteceu aqui, meu? Na Europa está tendo, parece que uma nova onda, nos Estados Unidos também, né? Neste momento, seria a quarta onda. E me parece que esses números, eu estava lendo uma reportagem na ONU, estão relacionados à resistência desses países, né? Da sua população em tomar a vacina. Né? São países aqui da Europa que têm poder aquisitivo relativamente alto em comparação com o restante do planeta, têm acesso às vacinações e mesmo assim está tendo uma quarta onda, mesmo está acontecendo nos Estados Unidos. Né? E aí o que mais me chamou a atenção é aqui, ó, na África, praticamente está tranquilo. Né? Os números da África me impressionaram muito e são países que não estão tendo acesso à vacinação. Então, achei curioso, por que na África os números da Covid são muito baixos, mas muito baixos, né? Fazendo comparações por milhão. Mas é só conjectura, tá? Não tem nada mais sério a dizer. Vamos para os nossos slides. Então, vamos lá. Sistema Nacional de Unidades de Conservação, também chamado de SNUC. Tá? Ela foi criada em 2000 por essa lei, a Lei 9.985. Ok? Normalmente, essas unidades de conservação, normalmente não, as unidades de conservação, à exceção da RPPN, serão criadas por lei. Essas leis poderão ser tanto municipais, quanto estaduais, como federais. Tá? Então, aqui próximo de Cuiabá, em Cuiabá e no entorno de Cuiabá, nós temos algumas unidades de conservação que é bem conhecido. Então, por exemplo, do município, nós temos o Parque Tianair, nós temos o Parque da Família e nós temos o Parque Zé Boloflor. Tá? Do estado, nós temos o Parque Massairo Okamura e o Parque Mãe Bonifácio. E federal, nós temos o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, que é aqui próximo de Cuiabá. Tá? Então, para vocês verem que essa lei, embora ela seja uma lei federal, ela permite que qualquer ente da federação possa criar, através de lei, à exceção da RPPN, que a RPPN ela é particular, é uma reserva particular do patrimônio natural, por isso que se chama RPPN, tá? Reserva particular de patrimônio natural. RPPN, tá? Neste caso, é um particular que tem uma área, essa área
está escriturado em seu nome e ele separa uma parte dessa área e transforma numa reserva particular. Tá? Nós vamos ver que ele vai apresentar isso para o IBAMA ou para a SEMA, dependendo da situação, com um determinado plano de manejo, e o IBAMA ou a SEMA autorizando, ele vai no cartório e registra, destaca da sua matrícula aquela área, e fica marcado ali para todo sempre, naquela margem da matrícula, aquela reserva particular dele. Tá? A exceção dessa aqui, que é um procedimento particular, as demais são todas criadas em lei. Tá? Ops. Bom, o que é uma unidade de conservação? Né? É um espaço territorial com seus atributos ambientais, incluindo águas, características naturais relevantes, às vezes uma situação geológica que traz bastante beleza, né? Vai ser instituído através de uma lei pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob o regime especial de administração, que é o que a gente chama de plano de manejo, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, nela incluídos o subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema. Tá? Então, o conceito de unidade de conservação está lá na lei. E aí nós vamos estudar as 12 espécies, né, 12 modalidades, 12 tipos de unidade de conservação. E nós vamos ver duas grandes categorias. Nós vamos ver unidades de conservação que praticamente ela não permite a exploração dos recursos naturais, portanto, elas são destinadas mais à pesquisa, a entender como é que as relações entre o meio biótico, né, toda a vida que está ali, com o meio abiótico, com o ar, com a água, com o relevo, temperatura e tudo mais, se dão, né, se interagem, como que se dão essas interações, a fim de que se desenvolva conhecimento científico para melhor preservar esses microecossistemas encontrados em todos os biomas nacionais. Tá? E outras já vão permitir uma exploração, óbvio, sustentável dos seus atributos naturais, inclusive admitindo a permanência de comunidades humanas no seu interior. Tá? Conservação da natureza é qualquer procedimento que objetive preservar e assegurar a conservação da diversidade biológica dos ecossistemas, compreendendo preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e recuperação do ambiente natural. Tá? Então, o objetivo desse sistema é a conservação da natureza. E aí ele vai adotar, dependendo do tipo de unidade, uma ou mais dessas características, desses objetivos: preservação, manutenção, utilização sustentável ou restauração e recuperação do ambiente natural. Tá? E você pode ter ambiente natural dentro do meio ambiente artificial. Eu dei exemplos aqui em Cuiabá de 4 unidades de conservação, 2 do município e 2 do estado. Né? Então, dentro do meio ambiente artificial, que é os centros urbanos, você pode encontrar unidades com seus aspectos naturais. Tá? Diversidade biológica é a variedade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, aquáticos, né? Complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies.
entre espécies e de ecossistemas. Então, toda vez que a gente falar de diversidade biológica ou biodiversidade, tá? O artigo 2º da Lei 9.985 dá a definição. Tá? Então, quando eu falar em biodiversidade ou diversidade biológica, entenda que é isso aí, a variedade de todos os organismos vivos, tá? Seja de origem animal, seja de origem vegetal. Tá? Nos ecossistemas terrestres, aquáticos, marinhos, enfim, aonde tiver vivo, que você consiga detectar ou perceber ou verificar a variedade de espécies, inclusive de espécies dentro das espécies. Tá? Isso tudo é biodiversidade. Eu estou trazendo definições, porque quando a gente começar a falar das unidades de conservação, essas definições vão estar aparecendo. O que é um recurso ambiental? Recurso ambiental é a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, mar territorial, solo, subsolo, os elementos da biosfera, fauna e flora. Então, tudo isso aí é considerado um recurso ambiental. Tá? Então, são a soma dos elementos bióticos, que é o que está na biosfera, fauna e flora, com os abióticos, atmosfera, águas, superfície, terra, solo, umidade, essa parte. São recursos ambientais, tá? Minerais, e assim vai indo. Preservação. É um conjunto de métodos, de procedimentos e de políticas que tenham por objetivo a proteção a longo prazo das espécies, dos seus habitats, dos seus ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais, tá? A redução dos sistemas naturais. Por quê? Porque quando você chega na simplificação dos sistemas naturais, provavelmente vai acontecer, no médio e longo prazo, um desequilíbrio dinâmico entre as espécies, e algumas espécies poderão ser, naquele ecossistema, serem eliminadas. Então, você evita ao máximo a simplificação dos sistemas naturais. E, às vezes, a controlação, o controle de determinadas populações vai se fazer necessário, tá? Principalmente do predador em relação ao predado, né? O caçador e a caça dentro do sistema. Você não pode deixar a população do caçador crescer muito, porque senão a população da sua caça vai baixar muito, poderando ser extinto, e logo depois a população dos caçadores também vão se extinguir, porque não vai ter alimento. Então, você precisa sempre estar buscando o equilíbrio dinâmico entre todas as espécies. Tá? Proteção integral é a manutenção dos ecossistemas livre de alterações causadas pela interferência humana. A única coisa que se admite é o uso indireto dos seus atributos naturais. Para quê? Para pesquisa. Para prospecção de algum conhecimento humano, né? Algum conhecimento científico. E, no máximo, às vezes, para você fazer uma aula, desenvolver a educação ambiental, né? Também a parte de visitação, né? De você buscar o lazer com conhecimento ambiental, com preservação ambiental. Lembrando que o conhecimento ambiental é um dos princípios que rege o direito ambiental. Conservação in situ, tá? É a conservação dos ecossistemas e habitats naturais. A manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais. E, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde têm desenvolvido suas propriedades características. Então, às vezes, você chega lá e faz um controle de uma população, às vezes você faz um aumento da população,
né? Então, isso a gente chama de conservação em si. Olha, baixou muito a população do peixe tal aqui nessa baía. Então, vamos lá soltar alevinos, vamos soltar peixes jovens, né, ali dentro para tentar repovoar aquela espécie que era natural daquela baía, daquele lago, alguma coisa assim. Tá? Manejo. Tá? É todo e qualquer procedimento que visa assegurar a conservação da diversidade biológica dos seus ecossistemas. Tá? E, normalmente, esse é um documento. Tá? O plano de manejo, ou manejo, ele é um documento produzido pelos especialistas em meio ambiente, que vai dizer o que pode e o que não pode ser feito dentro da unidade de conservação. Tá? Então, por exemplo, quando nós entramos ali no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães para fazer a visitação e lá ver o véu de noiva, nós temos um trajeto que nós podemos caminhar a pé e nós não podemos sair daquele trajeto, daquela rota, porque está no plano de manejo. Né? Que aquilo ali pode ser feito e só pode ser feito daquela forma. Tá? Uso indireto é aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Tá? Normalmente vocês vão ver, tipo assim, reserva ecológica, é uso indireto. Você só vai lá e faz pesquisa. Tá? Dizer que não tem coleta, mas é tão pequena, porque é para pesquisa, que é como se ela não existisse. Tá? Vai lá, identifica uma flor diferente que nunca ninguém viu, vai lá e coleta aquela flor para você saber qual é a sua composição, se tem algum fármaco que possa ser desenvolvido a partir dela, né? Enfim, tá? Mas não do ponto de vista da exploração comercial. Você pode, a partir dali, você tirar algumas mudas e desenvolver num outro lugar um viveiro para que, de repente, essa flor que você está estudando e tenha uma aplicação econômica possa ser utilizada, explorada economicamente. Uso direto é o contrário, é o que permite a coleta, uso comercial ou não dos recursos naturais. Tá? Então, por exemplo, nós temos a Floresta Nacional, é um tipo de unidade de conservação, é de uso direto. Você pode ir lá e com o plano de manejo, cortar árvores e explorar aquilo ali. Tá? Nós vimos, semana passada, se salvo engano, final da semana passada, o vice-presidente da República dizendo que dos não sei quantos mil quilômetros quadrados que foram desmatados no bioma Amazônia, no bioma floresta, né, que o certo é floresta, não é Amazônia, apenas 8.000 eram ilegais, eram resultado de um processo criminoso. O restante não, eram desmatamentos legais, previstos em lei e dentro de manejo, tá? Observando o manejo. E nós vamos estudar que tem algumas unidades de conservação que é de uso direto. Né? As reservas extrativistas, onde tem lá o pessoal lá do norte do Pará, do Amazonas, Roraima, tal, que eles colhem o açaí. Né? Então, os que produzem guaraná, né, que é lá na ilha de Maués, no Amazonas, são reservas de uso direto, que você permite, você mantenha a população que já estava lá desde séculos e que exploram aqueles recursos, você desenvolve um plano de manejo para preservar. Ao invés de você sair cortando o açaí, vamos replantar o açaí, vamos explorar o açaí de tal forma que você tenha sempre açaí, podendo colher açaí para você fazer a sua extração e a sua venda. Tá? Né? E aí, no uso direto, sempre no plano de manejo, virá também o método de uso sustentável. Tá? Que é o que eu falei, por exemplo, a reserva extrativista,
quando vier o plano de manejo vai trazer o que será o uso sustentável daquela unidade de uso direto. Tá? Então, é a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade, a permanência, né, dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Né? É a grande discussão que o Brasil exige. Né? O Brasil é o país que mais conserva o meio ambiente, a despeito da imprensa dizer que não, mas o Brasil é o que mais preserva o meio ambiente. E os países que não preservam o meio ambiente, que vivem exigindo contra medidas econômicas do Brasil, o Brasil está ok. Então, vocês têm que pagar pela floresta em pé, para que eu gere uma renda para o sertanejo que está lá dentro da floresta, de tal forma que ele entenda que a floresta em pé vale mais do que ela derrubada. Para que a gente passe uma renda mensal para ele manter a floresta em pé. Extrativismo é um sistema de exploração baseado na coleta e extração de vegetais, de flora que estão aí, os recursos naturais renováveis, que estão ali na floresta, no cerrado, ou na Mata Atlântica, ou no Pampa, ou no bioma Caatinga. Tá? Recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada. Então, você encontrou uma situação que está degradada, você consegue fazer a restauração, a restituição daquele ecossistema. Parece que não, mas não é muito difícil de fazer isso. Tá? Então, por exemplo, quando você pega imagens de satélite da década de 70, e existe imagem de satélite da época de 70, nós vamos perceber, por exemplo, tá? Vamos imaginar que aqui é o leito do rio Cuiabá, certo? Na década de 70. Né? E com o tempo, começou a haver o desbarrancamento do rio, né? O rio começou a perder sua margem, né? Desbarrancar a sua margem, e ele ficou mais largo. Consequentemente, ele também ficou mais raso, porque o volume de água continua sendo o mesmo. Tá? Então, há quem diga, tá? Que na década de 70, o leito era isso aqui. Tá? Como é que você sabe disso? Imagem de satélite. Então, poderia restaurar a margem do rio para dar volume, para dar profundidade ao rio Cuiabá? Sim, é possível. Existem técnicas de engenharia que permitem isso. Você consegue refazer a margem de um sistema chamado gabião. É óbvio que você vai colocando isso aqui dentro do leito do rio. Eu coloquei reto aqui porque eu não consigo fazer todo com as curvas que normalmente o leito do rio tem. Né? O aplicativo aqui não deixa. Mas eu poderia simplesmente ir colocando, redesenhando a margem, como era em 1970, com um gabião, dando a altura que era, né? Porque o volume de água vai subir, eu vou comprimir o leito do rio, e aí eu faço a revegetação, eu faço a reposição aqui na margem do rio da terra que perdeu. Então, eu vou revegetando, recolocando a terra aqui mais alto, né? E pronto, o rio volta a ser como ele era na década de 70. Tá? Eu vou ter
o volume de água é o mesmo, mas ele vai ficar mais fundo, porque ele vai subir a água, né? E você não vai correr o risco de ver o rio ficar intermitente, porque quanto mais vai ficando largo o barranco do rio, mais raso vai ficando. Chega uma hora que a água está tão espalhada que o rio passa a ser intermitente. Isso é perigoso para os peixes, na hora de desovar e tudo mais. Eu conversando com o pessoal do São Gonçalo Beira Rio, os moradores antigos, eles falam que o rio era mais ou menos uns 60 metros para dentro, da onde é aquela rua de hoje, asfaltada lá. E que havia uma estrada de terra ainda ali, que passava. Tá? Então, se você não cuidar, vai assoreando, vai perdendo o barranco nas enchentes, movimentações de água, e você acaba, né, tendo esse comprometimento. Então, a recuperação é nesse sentido. O conceito de recuperação é você restituir o ecossistema a uma condição antes dela estar degradada, que pode ser tanto de questões, como eu falei, terra, revegetar, como também de alguma população silvestre. Tá? Restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. Tá? Óbvio que para você fazer a restauração, você tem que ter dados de como que ele era na sua condição inicial. Alguns ecossistemas é possível, sim, você ter essa informação, outros não. Por isso que daí, quando você não tem, você vai fazer uma restituição, nós vamos chamar essa restituição de recuperação. Tá? Zoneamento são setores ou zonas de uma unidade de conservação com os objetivos de manejo e normas específicos. Tá? Então, por exemplo, como eu falei ali no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, existe uma zona ali dentro que nós podemos andar a pé, né? E ir fazer a visitação lá na cachoeira do Véu de Noiva. Tá? Então, foi definida essa zona dentro da unidade de conservação. Tá? Então, cada zona ali tem um plano de manejo específico. Tá? Tanto é que existe um tablado, que a gente anda por cima desse tablado para não pisar nas formigas, né, nos insetos, enfim. Tá? E aí o plano de manejo é um documento técnico, né, mediante o qual, né, vão se desenvolver todas as atividades de conservação, de recuperação, de restauração e de pesquisa dentro de um zoneamento e dentro de uma unidade de conservação. Tá? Normalmente, quem cuida disso é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Tá? Então, quase que todos os planos de manejo são desenvolvidos pelo ICMBio, tá? Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que é uma autarquia federal que integra o CISNAMA, tá? Então, ele faz parte do CISNAMA que nós já vimos lá atrás. Ok? Tranquilo? Então, tá aqui. Então, normalmente, os planos de manejo são desenvolvidos e quem faz a gestão principalmente isso que eu falei aqui são das federais, tá? Das unidades de conservação federais. O ICMBio, que cuida, é uma autarquia federal, integra o CISNAMA. Já o plano de manejo, por exemplo, do Massaia Kamura e da Mãe Bonifácio, foi desenvolvido pela SEMA. E do Tianaí, do Zé Boloflor e do Parque da Família, foi desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Tá? Tem seus técnicos lá, tem uma equipe super competente para cuidar dessas situações. Como eu disse para vocês, existem 12 tipos, 12 categorias de unidades de conservação, apenas 2 dispensam o uso, a necessidade de uma zona de amortecimento. O que é uma zona de amortecimento? É o entorno de uma unidade de conservação. Tá? É uma área dos vizinhos que estão no entorno dessa unidade de conservação. E aí, no plano de manejo da unidade de conservação, vai sair uma normativa para a zona de amortecimento, dizendo o que o vizinho pode e o que ele não pode fazer naquele entorno. Tá? Então, são onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o objetivo de minimizar os impactos negativos externos para dentro da unidade de conservação. Tá? Corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais ligando unidades de conservação. Às vezes você tem 2 unidades de conservação distantes, lá 10, 15 quilômetros uma da outra, e você identifica que existe um corredor ecológico em que a fauna sai de uma área e caminha para outra, porque a fauna ela não fica parada. Aí, quando você identifica um corredor ecológico, imediatamente você vai lá e faz uma proteção para ele. Tá? Por quê? Porque você tem que garantir o fluxo dos genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies, a regularização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para a sua sobrevivência áreas com extensão maior que estão ali na unidade de conservação. Tá? Então, você pode ter corredores ecológicos, tanto terrestres quanto no ar. Você sabe que, por exemplo, as aves viajam, aí tem aves que viajam milhares de quilômetros. Sai lá do Alasca e vai até lá na Patagônia, passando pelo Brasil. Então, você, identificando esses corredores ecológicos, você entende que aquilo ali é importante para aquela espécie, então você vai lá e faz uma proteção também para eles. Tá? E veja que o corredor ecológico nem sempre ele vai estar dentro de uma unidade de conservação, mas ele, de certa forma, ele impacta a unidade de conservação. Então, vamos aqui, ó. Tá? Vamos imaginar que eu tenho um rio, que eu desenhei, e nesse rio aqui eu delimitei uma unidade de conservação. Tá? Então, tá lá, botei os marcos, passei com o topógrafo, aqui, essa aqui é a área. Essa aqui vai ser a minha zona de amortecimento. Essa parte que eu acabei de colocar aqui em vermelhinho. Tá? Então, essa não está dentro da minha unidade de conservação, de particulares que sejam, e você vai colocar algumas restrições do que eles podem fazer aqui, porque dependendo do que eles fizerem aqui, impacta diretamente dentro da unidade de conservação. E aqui é um corredor ecológico, um exemplo de um corredor ecológico, tá? Que se identificou que esse tatu, ele vem daqui e passa e vai para lá e ele vai andando aqui, pegando, comendo sementes, frutas e tudo mais, e ele precisa desse trajeto ser preservado porque é importante para a manutenção da sua espécie. Então, essa unidade de conservação, zona de amortecimento e corredor ecológico. Tá? Esse é um desenho que eu fiz, uma ilustração que eu fiz para deixar bem claro para vocês aí. Bom, então vamos ver as categorias de unidades de conservação. Tá? Vai estar entre o capítulo 9, o artigo 9 até o artigo 21 da lei. Estação ecológica. Tá? O objetivo é a preservação da natureza, a realização de pesquisas científicas. Tá? Ela vai ser de posse de domínios públicos,
sendo que áreas particulares que estiverem incluídas dentro dos seus limites serão desapropriadas. Óbvio, vai ser desapropriado e indenizado, porque toda desapropriação pressupõe uma justa indenização. Então, você vê quanto está valendo no mercado o hectare e paga a pessoa que está perdendo aquela área. Tá? Porque ela vai sair do seu domínio, né? Não vai mais ser da sua propriedade, passará para ou a União ou o Estado ou o município. Tá? Sempre através de uma lei. Tá? Na estação ecológica é proibida a visitação pública, então, portanto, ela não admite o uso sustentável. Tá? O que ela permite? Visitação com objetivo educacional. Tá? E aí, de acordo com o plano de manejo, tá? E regulamento específico. Ok? Então, estação ecológica é uma das categorias que você não admite a exploração dos seus recursos naturais. Ela é destinada apenas e tão somente para pesquisa ou para visitas estudantis, tá? Para você desenvolver a educação ambiental. Ok? Ela tem algum atributo especial que justifica a criação dessa estação. Tá? Reserva biológica. Qual é o objetivo dela? A preservação integral da biota, de todas as populações que estão ali dentro, tá? E também da sua flora. E demais atributos naturais existentes em seus limites. Não admite interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas para a recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo que são necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural. Então, normalmente, a reserva biológica ela é uma alternativa para você fazer uma restauração ambiental. Tá? Também é de posse do domínio público, né? Se tiver área particular lá dentro, vai ser desapropriado e indenizado, tá? Vai ter uma lei, é proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional, de acordo com o regulamento específico. Então, veja que a reserva biológica, ela já vem dizendo assim, eu estou com um problema aqui, está tendo uma vossoroca, uma erosão muito forte aqui, e nós precisamos recuperar isso daí. Né? Ou é um morro que pode desbarrancar com a chuva, tem que fazer uma restauração da vegetação para evitar o deslize de terras, enfim. Então, a reserva biológica ela vem mais nessa tocada. A estação ecológica não, ela não tem, ela está normal, ela está da forma como ela sempre foi, e você vai lá estudar como que dão as interações entre a biota e o meio ambiente. Parque Nacional, nós temos um aqui do lado. Tá? O objetivo básico é a preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Né? Então, você vê o paredão da Chapada, é uma beleza cênica. As cachoeiras também constituem belezas cênicas. Tá? Cênicas vêm de cenas, de imagem, né? Possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação, de interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Né? Então, você percebe que tem algumas partes dali do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães que nós podemos ir lá e visitar. Tá? Tranquilo? É de posse do domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas e indenizadas. Tá? Vai ter uma lei que vai criar isso aí. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas. Então, veja só, ela já é mais flexível. Nas outras duas, só visitas educacionais. Essa não, você já admite uma visitação pública, um turismo ecológico. Tá? Óbvio que esse turismo ecológico vai estar sujeito às normas e restrições estabelecidas no plano
de manejo, tá? Tranquilo? E vai ter um órgão responsável pela administração. Como eu disse, nos parques, nas unidades de conservação federais, quem faz toda essa administração e desenvolve planos de manejo é o ICMBio, né? Que é o Instituto da Biodiversidade. Tá? Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Esse é um exemplo. A Parque Nacional do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu. Você caminha para ver as cachoeiras lá na Foz do Iguaçu. Tá? Aqui o Rio Iguaçu vai juntar com o Rio Paraná e com o Rio Paraguai. Tá? A hora que junta esses três rios, forma o Rio da Prata. Então, a gente imagina que o Rio da Prata não é pequeno, né? Tanto é que ele fica ali, na hora que ele chega no Atlântico, numa margem é a Argentina, na outra margem é o Uruguai, e ele tem aproximadamente mais de 100 quilômetros de extensão, de largura o rio, na hora que ele está no seu delta, lá chegando no Atlântico. Tá? Aqui é o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Então, olha o tamanho dele aqui, ó. Então, você vê, ó, o Mutuca está fora. Buriti também está fora. A escola do Buriti. Né? Aqui, provavelmente, vai ser Salgadeira, também está fora, mas ela está na zona de amortecimento. É grande o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Tá? Aqui. Monumento natural. Tá? Seu objetivo é preservar sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica. Então, é um cânion. Em Ponta Grossa tem lá o monumento natural, lá, que é o símbolo da cidade, que é uma pedra lá, que ela é muito diferente. Né? Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Então, no monumento natural, você não precisa desapropriar a área. Tá? Se você entender que há uma compatibilidade entre o dono da área e a sua capacidade de preservar e de defender o monumento natural, não tem problema nenhum, você pode deixá-lo lá. Tá? Se houver incompatibilidade, você vê que ele não toma os devidos cuidados, aí sim você vai e faz a desapropriação da área. Tá? E aí cria-se uma lei, né? E aí você define os critérios de visitação pública. Tá? Sempre dentro de um plano de manejo. Então, o monumento natural, ela pode ser particular ou não. Se o proprietário mostrar que ele tem condições de manter o monumento natural, ou seja, a sua permanência ali é compatível, ótimo. Tá? Inclusive, você faz uma orientação para ele, desenvolve para ele um plano de manejo. Bonito é um exemplo disso. Tá? Então, a grande maioria dos passeios ali em Bonito são em áreas particulares. Mas existe um plano de manejo. Você não pode pisar no fundo do leito para não levantar sujeira na água. Você não pode caçar os peixes, né? Ou pescar os peixes, nem alimentar os peixes. Enfim, tem algumas coisas, algumas restrições que você pode fazer ou não. Ok? Aqui também em Nobres, nós temos vários monumentos naturais ali, que as pessoas fazem, passeios de flutuação e tudo mais. Tá? Então, está aqui, ó, Monumento Natural das Falésias de Beberibe. É um exemplo também. Tá? Falésias são
esses barrancos, né? As margens das praias do mar, e são areias que têm vários tons de cor. Tá? Então, sai desde de uma brasa, passando por azul, por verde, por amarelo, é muito bonito. Tá? Então, tem uma beleza cênica muito interessante, muito particular. Bom, eu vou parar aqui no Refúgio da Vida Silvestre. Tá? Nós já estamos aí com praticamente 1 hora e faltam poucos slides para a gente terminar o conteúdo. Então, eu vou parar por aqui, senão eu avanço muito o conteúdo e sobra quase nada para a próxima semana. Ok? Eu vou pedir para vocês que vocês acessem a aula, dêem uma olhada. Eu deixei um link lá de um videozinho também explicando o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, são 10 minutos. É um vídeo muito bem feito, como se fosse um desenho animado, bem interessante. Tá? E qualquer coisa eu estou no Zap. Tá? Provavelmente a nossa próxima semana é nosso último encontro de semestre, e a gente vai se falando durante a semana. Ok? Então, um forte abraço a todos, espero que todos estejam bem, de saúde, né? E que esse final de semestre vocês tenham sucesso em todas as disciplinas, obtendo êxito em todas elas, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite.